Glória a Deus, queridos. Graça e paz, irmãos. Daqui a pouquinho a gente vai estar começando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz. Bem-vindo todos, em nome de Jesus. Todo mundo que está acessando aí. Que Deus abençoe de modo especial nessa noite, em nome de Jesus. Toda a glória ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Que a presença do Senhor esteja onde vocês estão. Em nome de Cristo. Tá bom? Vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele graça e misericórdia que nos abençoe nesse momento de modo grandioso, né? Que o Senhor nos edifique, nos faça crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, em espírito e verdade, mais uma vez, ó Deus, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, bendizer ao Senhor, por toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes, ó Deus, que o Senhor nos tem abençoado. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor está fazendo e faz, e tudo o que o Senhor ainda fará por nós, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, pedimos a Tua direção nesse momento, que Teu Espírito Santo venha nos abrir o entendimento, que nós possamos compreender perfeitamente o ensinamento do Senhor. E eu rogo a Ti, ó Pai, que em cada mente entre a palavra do Senhor da forma que ela é, meu Deus. Não da forma que se pensam que ela é, mas da forma que ela é, meu Pai. Não deixa que haja qualquer espécie de engano, Senhor, na mente de qualquer das pessoas que ouvirem essa palavra, que elas possam compreender de fato e de verdade o que o Senhor nos diz e quer dizer através da Sua palavra, meu Pai. Deus nos abençoa agora de modo especial, repreende todo mal, cancela toda ação do inimigo contra os Teus servos, contra os que Te amam, para que se entenda, se conheça e se compreenda perfeitamente o que o Senhor nos diz através da Sua palavra, Pai. Eu Te peço em nome de Cristo que haja edificação e encorajamento e haja consolação, mas que haja também crescimento no conhecimento da Sua vontade, Pai, a fim de que nós façamos somente aquilo que Te agrada, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoe de modo especial essa palavra que vai ser pregada, essa palavra que vai ser lida e exposta para a edificação da Tua igreja, para a edificação do Seu povo, que o Seu povo seja edificado, que cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que possam chegar à medida da estatura de Cristo, a varão perfeito, como nos diz a Tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus, a fim de que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, meu Senhor. Nos abençoa no nome de Cristo. Eu peço, Pai amado, edifica a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, Senhor, com sabedoria, com entendimento, com inteligência espiritual, meu Pai, para que sejam edificados e cresçam na graça e cresçam no conhecimento de Deus, e cresçam na comunhão do Senhor, na comunhão do Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Queridos, ao Senhor nosso Deus toda a glória, para sempre, eternamente. Tá? A gente dá continuidade aqui ao Evangelho, segundo a narrativa de João, tá bom? No capítulo 13, nós vamos ler do versículo 31 ao 35. João 13, de 31 a 35. O título aqui, né, colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil, é O Novo Mandamento. Tá certo? João 13, do 31 ao 35, onde fala
o novo mandamento, tá bom? Então abra a sua Bíblia e vamos ler essa passagem aqui, que diz: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Tá? Então, quando o Senhor, ali na ceia, ele pega os discípulos, perguntam: poxa, quem será que vai trair ao Senhor? Que Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós me trairá. E os discípulos ficam preocupados, aí: Senhor, sou eu, porventura sou eu, porventura sou eu. E João, né, que era aquele discípulo a quem Jesus amava, encosta a cabeça sobre o peito de Cristo e pergunta a ele: Senhor, diz pra gente aí, quem é que vai trair o Senhor? Ele disse: aquele a quem eu der o bocado de pão molhado, né? E Jesus pega um pedaço de pão e molha lá em alguma coisa, algum molho, algum caldo, alguma coisa, e dá para Judas Iscariotes, né? E quando a Bíblia diz aqui, nós lemos ainda há pouco, né, semana passada, versículo 27, que diz que após Judas comer o bocado, né, aquele pedaço de pão molhado, imediatamente entrou nele Satanás, né? Então imediatamente entrou em Judas Satanás. Cristo pega e diz: é esse daqui, ó, aquele que eu der o pão molhado. Jesus molha o pão e dá para Judas, e Judas pega e come. E a Bíblia diz que imediatamente Satanás entra nele, né? Aquela coisa, como nós já lemos aqui, falamos há dias atrás, que ele esteve com Jesus, participou de tudo, mas nunca foi limpo e nunca foi das ovelhas de Cristo. Então a palavra de Cristo nunca achou lugar nele, ainda que ele tivesse todas aquelas experiências de milagres, de evangelismo, de aprendizado, né? O maior, vamos dizer assim, curso de teologia, se a gente pode chamar, assim dizer, foi a companhia do ministério de Cristo, né? Você está diretamente envolvido por 3 anos, incessantemente, sem férias, né? No ministério de Cristo. Entendeu? Foi a maior experiência que alguém poderia ter. Judas teve, contudo ele era um diabo, como disse Jesus. Para ele não havia salvação, porque ele não era das ovelhas de Deus. É para que se cumprisse, né? Aquele que come comigo, mete a mão comigo no meu prato, levanta contra mim o meu calcanhar, para que se cumpra. O Senhor Jesus disse que era para que se cumprisse, tá certo? E Jesus disse quem o trairia. Jesus sabia desde o princípio quem iria traí-lo. E Jesus diz: ó, esse é quem eu der o pedaço de pão molhado. Jesus molha o pão, dá para ele, imediatamente Satanás entra nele, né? É como o camarada que vai para a ceia do Senhor e ele entra, ele come do pão e ele bebe do cálice indignamente, né? A Bíblia diz que muitos ficam enfermos, muitos ficam fracos de espírito, eternamente fracos de espírito, e outros tantos morrem fora de tempo, né? Ou dormem, entende-se, morrer fora de tempo, né? Ou então está morto espiritualmente, né? Está ali na igreja só somando, só é mais um, mas não tem utilidade nenhuma na igreja, não tem função nenhuma na igreja, e não tem atitude nenhuma no reino, e não tem obra nenhuma diante de Deus. E são os que dormem espiritualmente, tá bom? E quem dorme está morto, a Bíblia mostra, né? Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, não é boa coisa estar dormindo diante do Senhor e na presença do Senhor. Então, o Senhor ele dá o pedaço molhado para Judas, Judas come, imediatamente Satanás entra nele. Jesus diz: o que você vai fazer, faça depressa. E ele vai depressa e ele vai vender a Jesus por 30 moedas de prata. Então, logo que ele sai, Jesus diz: olha, foi agora glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Por quê? Porque ali agora era caminho sem volta, né? Ali agora era um caminho sem volta. Ele foi para trair e vender Jesus. Jesus diz: olha, agora já era. Agora
eu fui glorificado, né? E Deus foi glorificado em mim. Por quê? Porque Cristo, ele vem e ele cumpre tudo que o Pai o havia enviado para ele fazer, né? E ele diz mais, se Deus foi glorificado nele, no Filho do Homem, também Deus glorificará o Filho do Homem nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Não vai esperar um tempo, passar um tempo, não, vai glorificar logo, né? É o que acontece ali, naquele momento, e a partir daquela hora. E ele diz, filhinhos, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, agora eu digo a vocês também, para onde eu vou, vós não podeis ir, né? Então aquele era o momento de Cristo, era o momento dele dar a sua vida por nós, era o momento dele descer as partes baixas da terra, era o momento também que logo, logo ele iria ressurgir de entre os mortos, né? Para a glória do Deus Todo-Poderoso, para a nossa salvação, para a nossa redenção. Então era chegada uma hora que aquilo que ele ia fazer, ninguém podia ir com ele, né? Para onde ele iria naquele momento, os discípulos não podiam ir, nem para a cruz, nem para a morte e nem para a ressurreição naquele momento, né? Os discípulos todos morreram e vão ressurgir, tá certo? Nenhum deles, todos eles morreram e todos eles vão ressurgir, né? Mas não da forma que Cristo, né? Enfim, e aí Jesus, ele dá um novo mandamento aos discípulos, ou seja, ele dá um novo mandamento para toda a igreja, para todo aquele que é discípulo dele. Ele diz, novo mandamento vos dou, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Tá? Então Jesus ele dá um novo mandamento agora, tá bom? Os discípulos conheciam lá os 10 mandamentos das tábuas, né, de pedra lá, escritas pelo dedo de Deus, e os discípulos também conheciam os 618 mandamentos da lei judaica, tá certo? Então é mandamento e mais mandamento, né, como Deus fala no livro dos profetas, né? Preceito e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali, mandamento e mais mandamento, preceito e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali, que é isso que o povo de Israel gostava, né? Mas amar, perdoar, enfim, isso aí eles não tinham a menor noção do que eram, né? Você vê que era comum eles planejarem a morte de alguém, você vê os judeus planejando a morte de Cristo, os judeus planejam a morte de Estevão, os judeus planejam a morte de Paulo, os judeus planejam a morte de meio mundo de gente, né? Então, e eram os religiosos, os santos, os puros, então eles não tinham a menor noção da própria mensagem do Deus que eles diziam ser o Deus deles, tá? Então Jesus diz, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ou seja, aquela coisa toda, daquela lei toda, eu vou dizer para você, um mandamento só, e se você fizer isso, você cumpriu tudo. Porque todo o mandamento de Deus, ele termina em uma coisa só, e ele vem de um lugar só, de uma fonte só, de uma forma só, e é assim que ele vai ser, e não pode ser diferente disso. E o mandamento do Senhor é o amor, tá? É o amor para com o próximo, o amor da mesma forma que ele amou, né? Da mesma forma que Jesus amou os seus discípulos, amou ao próximo, que nós devemos também nos amar, tá certo? É isso que Cristo ele nos diz, tá certo? Amar, amar, amar e amar, né? Não confundir com aquela coisa, com o ser pegajoso, com o ser muito meloso, né? Isso muitas vezes vem com uma misturazinha de uma falsidade e tal. Não, amor verdadeiro é amor verdadeiro, tá? Amor verdadeiro é amor puro, é amor santo, é amor reto, é amor fiel, é amor que abençoa, mas é o amor que ensina e também é o amor que corrige, né? A própria Bíblia diz, o próprio Cristo já nos diz lá no Apocalipse, que o Senhor repreende e açoita a quantos amam, né? Então, o amor também ele traz a correção, o amor também traz a disciplina, né? O amor também traz a punição, né? Imagina você amar um filho e não punir, não corrigir, não ensinar, não orientar, não o repreender, né? Não o disciplinar, você vai perder seu filho, tá certo? Então vejamos só, Cristo manda que nós amemos como Ele ama, tá certo? Esse é o novo mandamento. E ele diz uma outra coisa. Em primeiro lugar, ele diz esse mandamento, que é um mandamento novo, que a gente vai entender um pouco mais aqui para frente.
E ele diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Ou seja, os discípulos de Cristo, eles serão conhecidos por amar uns aos outros. Né? Essa é a marca dos discípulos de Cristo, é que eles se amam. Os discípulos de Cristo se amam de fato e de verdade. Tá certo? Né? Essa aí é uma medida, né? Que só quem sabe de fato verdadeiramente é Deus. Né? Às vezes as pessoas dizem, eu te amo, eu amo meus irmãos, mas ama mesmo, né? E será que ama mesmo de fato? Ou ama tão pouco que não faz diferença? Ou não é como o amor de Cristo, né? É uma coisa que a igreja deve pensar, né? Será que nós amamos nossos irmãos como Cristo nos ama, né? E nos amou a ponto de se entregar por nós, né? Será que nós amamos, né? Deus não está preocupado com um discurso bonito, com uma série de coisas, não. O que importa é se nós amamos ao nosso próximo como Jesus o amou. Porque se nós não amarmos, estaremos todos em desobediência. Vê só. Imagina quanta gente, né, na igreja do Senhor está em desobediência. Por quê? Porque não ama o próximo como Cristo ama. Porque quando um crente ele fala mal de um outro crente, ele ama como Cristo amou? Cristo falou mal de quem? De ninguém, né? Jesus falou mal de alguém? Não. Tá certo? E se um crente ele fala mal de um outro crente? E tal. E é comum, né, irmãos? Vamos falar a verdade, às vezes, infelizmente, é comum a gente ver crente falando mal um do outro, né? Ou seja, todos em desobediência a Deus, todos em pecado. Jesus deu um mandamento e você não cumpre. Você está em pecado, você está em desobediência, você está em rebelião. Entendeu? Então é perigoso. A Bíblia diz, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais a ver nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, se a Escritura diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós devemos amar ao nosso irmão como Cristo nos amou da mesma maneira. Nós estamos amando, nós amamos, né? Será que a igreja se ama a si mesmo? Às vezes você vê pessoas dentro da igreja que nem fala com outra, que faz de tudo para driblar, sair sem falar. Porque não quer falar com alguém, porque tem rancor, ressentimento, alguma coisa por alguém. E se você for buscar o motivo não é nada. Né? Porque quem ama problema, né? Então, o que acontece? Estamos na prática desse amor que o Senhor nos ordenou, amar ao nosso próximo, ao nosso irmão, como Cristo nos amou? Será que 50% da igreja de Deus está praticando isso, está vivendo isso, ama como Cristo tem amado? Será que 50%, 60%, 70%, 80%, 10% está amando? Né? É uma palavra que às vezes a gente passa por cima dela assim muito facilmente, não dá a devida importância, meu irmão, mas é um mandamento que o Senhor nos deu. Ele diz, novo mandamento vos dou. É um novo mandamento, é para ser obedecido, é para ser praticado. Tá? E estamos nós praticando isso, vivemos isso, amamos como Cristo disse que devemos amar? Muito provavelmente, muita gente não está amando como Cristo disse que devemos amar. E isso é bom parar e pensar, tá? Se arguir, é como Jesus diz, se alguém, como Paulo, né, fala lá em 1 Coríntios 11, quando nós julgamos a nós mesmos, não seremos julgados, né? Mas quando não nos julgamos, somos julgados pelo Senhor e somos corrigidos por Ele, para que não venhamos a nos perder com o mundo, tá certo? Então, todo crente que se preza, ele tem que olhar para ele, ele tem que saber quem ele é, ele tem que saber o que ele faz, como ele vive, se ele está certo, se ele está errado, se ele está vivendo em obediência ou em desobediência, se ele está vivendo em fidelidade ou em transgressão, se ele está em pureza ou se ele está em pecado, se ele está acertando ou se ele está errando. Todo crente tem que saber, todo crente tem que se arguir, né? Há crentes que são ótimos, excelentes em saber dos outros, da vida dos outros. Fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano é assim, fulano é assado, fulano fez, fulano não fez, fulano faz, não faz, tal, e lá vai, mas não é capaz de olhar para si
e vê realmente quem ele é. Ele olha para os outros, ele enxerga tudo da vida do próximo, da vida do irmão, da vida do vizinho, da vida do estranho, da vida do amigo, da vida do que ele nunca viu, mas da vida dele mesmo ele não enxerga nada, ele não olha nada, ele não apura nada, né? E fala de todo mundo, e julga todo mundo, e condena todo mundo, e acusa todo mundo, mas ele não olha para si e diz: miserável homem que sou, pecador miserável, que só enxerga o erro dos outros, né? Que quer tirar o argueiro do olho dos outros e não consegue nem perceber que há uma trave gigante nos olhos dele. Então, amados, é algo sério. É algo muito sério. Jesus dizia: olha, eu dou para você um novo mandamento. E o mandamento é esse, que você ame ao seu irmão como eu tenho amado a vocês, da mesma forma que vocês se amem. E outra coisa, a marca dos meus discípulos, os meus discípulos serão identificados, serão conhecidos, se eles tiverem amor uns aos outros. Essa é a marca, né? Não é amor a amiguinhos, não, né? Uma coisa é amor a amiguinhos, amor aos mais chegados, tá? É amor de fato, é amor aos irmãos, amor à irmandade, né? Há pessoas que continuam naquela coisa da carnalidade, né? Da divisão, da facção, né? Eu amo esse daqui, aquele dali eu não amo, aquele dali eu não vou com a cara não, mas esse daqui eu vou. Eu gosto muito desse daqui, mas daquele dali eu já não gosto tanto. Isso são realidades, muitas vezes, de pessoas dentro das igrejas, tá certo? Elas escolhem a quem amar. É como os gentios que não conhecem a Deus, né? Só cumprimentam aqueles que os cumprimentam, só amam aqueles que o amam, né? E não tem recompensa nenhuma, como Jesus diz, né? Se você amar só os que te amam, se você saudar só os que te saúdam, que recompensa você tem? Os gentios que não conhecem a Deus também fazem assim. Então não faz diferença alguma, tá? Então é preciso que a gente se analise. Poxa, olhe para você. Quem é você? Pergunte você mesmo. Veja você mesmo. Quem é você? Faça uma análise. Faça uma autoanálise, mas faça todos os dias. Quem é você? Como está você? Quem é você de fato na presença de Deus? É um servo que ama ou é uma cascata? É um servo que ama ou é uma farsa? Quem é você? Você ama de fato? Olha o que Paulo diz aqui, né? Paulo, quando escreve aos Romanos, aqui no capítulo 13, versículos do 8 ao 10. Romanos 13, do 8 ao 10. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, cumpriu a lei. Tem cumprido a lei, tá? Por isso, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então veja que Paulo diz: não fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor com que você deve amar aos outros, né? Ou seja, Paulo não está dizendo que você fique devendo, não devo dinheiro, não devo nada, mas eu estou devendo o amor. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: não deva nada a ninguém, tá? Somente que você ame, e ame sempre, ame constantemente. Quando a gente deve alguma coisa que paga, acabou o débito, não é isso? Eu devia um par de sapato, tome aqui. Eu devia um dinheiro, tome aqui. Eu devia um cacho de banana, tome aqui. Acabou o débito, acabou o problema, não deve mais nada. Mas Paulo disse: você só fique devendo o amor. O que é que Paulo quer dizer? Você ame, e ame, e ame, e ame, e continue a amar a vida inteira. É isso que Paulo está dizendo, que nunca cesse o teu amor pelo teu próximo. Tá? É isso que ele está dizendo. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, cumpriu a lei. Aquele que ama o próximo já cumpriu a lei de Deus. Tá? Com efeito, ou seja, visto que você ama o teu próximo, você não adulterará, você não matará, você não furtará, você não cobiçará, e qualquer outro mandamento que haja, todo mandamento de Deus se resume em uma só palavra:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, o mandamento é o amor, o cumprimento da lei é o amor. Toda lei se resume numa palavra só. Todo o mandamento de Deus se resume numa coisa só, é o amor ao próximo, o amor a Deus, tá certo? Mais adiante aqui, para a gente concluir, tá? Nas escritas também aqui de Paulo, na escrita de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 14, veja o que Paulo diz. Paulo diz, Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, em um só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse é o mandamento. Isso é que nós devemos praticar. E que, eu digo para vocês, meus amados, infelizmente é uma grande verdade em que muito pouca gente tem vivido isso e tem praticado isso. Infelizmente é algo que a Igreja de Deus precisa buscar uma correção, precisa buscar arrependimento, entendeu? Para pôr em prática isso. Imagine você no último dia, uma coisa não sai da minha cabeça. O último dia, como vai ser o último dia? Porque, irmão, se você ler a Bíblia, você vai ver um monte de coisas que você precisa mudar diante do Senhor. Você vai ver um monte de coisa, talvez, que você não esteja praticando como deveria. Tá certo? Ou nem esteja praticando. Ou nem esteja atento para o que se deveria praticar. Essa palavra aqui mesmo. Vamos fazer uma análise aqui. Quem é na igreja que ama o próximo como Cristo amou aos discípulos? Pouca gente ou muita gente? O que você acha? Né, meu irmão? Você tem amado ao seu próximo como Cristo amou aos discípulos? Entendeu? Entendeu como não é tão lindo e tão maravilhoso assim a realidade da igreja de Deus? Né? A palavra fala, olha, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome operamos maravilhas, em teu nome profetizamos. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Nunca conheci vocês. Vocês estavam operando milagre. Aí Jesus acrescenta, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que clama Senhor, Senhor? Quem é que expulsa demônio? Quem é que opera milagre? Quem é que profetiza? É o povo que está por aí nos botecos, nas boates, nos campos de futebol, nas praias, nas farras? Não, meu irmão. É crente, é gente que está dentro da igreja. E vê qual será a palavra para os que estão dentro da igreja. A Bíblia diz que o Senhor começará o seu juízo a partir da sua casa. O juízo de Deus vai começar na casa dele. Entendeu? O primeiro lugar ao Senhor acertar as contas vai ser com o seu povo, com a sua casa, com os que se chamam pelo seu nome. Então, é motivo para a gente estar atento. Poxa, eu estou praticando isso, né? Por isso, leia a Bíblia, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Mas não leia procurando coisas, não leia para Deus falar com você. Você vai ler a Bíblia, o Senhor vai falar com você. Tem gente que tem um monte de coisa na cabeça, um monte de mirabolâncias na cabeça, aí vai ler a Bíblia para encontrar alguma coisa que apoie as suas loucuras. Infelizmente, meus amados, é isso aí. Tá? Então, o que nós devemos fazer? Eu tenho que ler a Bíblia e ver o que Deus diz. E aplicar para mim. É para mim essa palavra, ó. Novo mandamento, Francisco, eu te dou. Que você ame aos seus irmãos como eu amei a vocês, que você ame aos seus irmãos. É isso que o Senhor está falando para mim, para você e para toda a igreja dele, meu amado. E se no último dia, no dia de dar contas de mim a Deus, chegar lá o Senhor dizer, vem cá, você não amou. Como é que fica? Não, mas eu fui profeta. Não, mas eu fui professor de escola dominical. Não, mas eu fui porteiro, eu fui diácono, eu fui presbítero, eu fui evangelista, eu fui músico, eu fui. Você foi, mas você não é nada. Apartai-vos de mim, nunca te conheci. Imagina, irmãos. Entenderam? O pessoal fica aí com tudo posto naquele que me fortalece, só vitória, somos mais que vencedores, bababá, bebê. Tudo mentira. Tudo
Vai ler a Bíblia para ver tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo diz antes? Experimentado em toda e qualquer situação, está abatido, está humilhado, está exaltado, em ter abundância, padecer fome, padecer necessidade, experimentado em todo tipo de situação. Gente que não aguenta nada na vida, que fica berrando, gritando, blasfemando, tudo posso naquele que me fortalece. Não pode nada. Tá? Então, assim, nós precisamos ser verdadeiros, em primeiro lugar com a gente, para poder ser verdadeiro com o próximo. E a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, para depois amar ao próximo. O amor de Deus não é como o amor dos homens. Há homens que querem comparar o amor de Deus com o amor dos homens, o amor dos homens com o amor de Deus. O amor dos homens não é como o amor de Deus. O amor de Deus não é como o amor dos homens. Ele manda amar como ele amou, não como os homens amam. Tá? Muitas vezes as pessoas se apegam às pessoas pensando que estão amando como Cristo amou. Pelo contrário, né? Estão escolhendo a quem amar. Não é isso. Eu tenho que amar como Jesus amou. Olha a Deus, meu amado, bota o teu joelho no chão, pede entendimento a Deus. O Senhor amou, mas o Senhor ensinou, o Senhor corrigiu, o Senhor ajudou, o Senhor perdoou, e o Senhor corrige, o Senhor pune, e o Senhor faz justiça também. Tá? Não é o amor dengo, né? Tem gente que pensa que dengo é amor. Dengo não é amor. Amor é amor. Tá? Olha o amor de Deus. Deus nos amou a tal ponto que pegou o Filho único dele para assumir todos os pecados da raça humana, dos humanos que ele queria salvar. Pregou numa cruz, cravou nele toda a maldição do pecado, toda a praga, toda a imundície que eu, você, seu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe, todo mundo fez, toda a podridão, toda a sorte de pecado, toda a sorte de abominação, através de palavras, de pensamento, de olhares, de gestos e de ações, né? O Senhor pegou o filho dele e disse, eu vou botar meu filho para pagar sua lama toda, para te salvar. Isso é amor. Não é dengo. Entendeu, irmão? Uma coisa é amor, outra coisa é dengo. Não confunda o amor de Deus com o amor dos homens. E o amor dos homens com o amor de Deus. Nem compare o amor dos homens com o amor de Deus. O amor dos homens é um amor imperfeito. O amor de Deus é perfeito. Então ele diz assim, ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez por nós. Tá? Então, você e eu devemos examinar a Escritura e ver se realmente estamos praticando e vivendo. Entendeu, irmão? Não é conversar por aí, gargantear por aí, falar demais por aí e não ser nada. Ter muito discurso e pouca obra. Ter muita palavra e pouca ação que corresponda à palavra de nosso Senhor. Então, este é o novo mandamento. Toda a lei de Deus se cumpre em um só mandamento. Quem ama cumpriu a lei, tem cumprido a lei, está cumprindo a lei, porque quem ama certamente, com efeito, não adulterará, e nem matará, e nem furtará, e nem cobiçará, e qualquer outra coisa que se precise fazer, pelo fato de se amar, já estará feito. Né? Porque quem ama não pratica, não faz o mal contra o seu próximo. Né? Não mente, não prejudica, não rouba, não lesa, não engana, enfim. Tá certo? Então, é preciso conhecer as Escrituras para poder obedecer. Tá certo? Então, pense nisso, né? Faça uma análise, né? A gente dá uma analisada, tá? Estamos realmente, de fato, vivendo este amor que Cristo nos ordenou, cumprindo este mandamento que Ele nos ordenou? Senão, meu irmão, é motivo para chorar, é motivo para se arrepender, para pedir perdão a Deus e assumir a culpa de não havermos amado e de não estarmos amando como Ele nos ordenou, e estamos em pecado por causa disto, e somos carentes da misericórdia e do perdão dele já, e precisamos de remissão deste pecado também, para a gente ter direito a entrar na cidade pelas portas, tá? Na nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus. Então, queridos, veja que palavra, né? Tem negócio de poder, de milagre, diz aí, milagre acontece, milagre faz, na hora que Deus quer, Deus faz, né? Deus não faz milagre na hora que o homem quer, Deus faz na hora que Ele quer, e da forma que Ele quer. Então,
não se preocupe com o milagre não. O milagre vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, na hora certa, no tempo certo, da forma certa e da forma de Deus e no tempo de Deus, na hora de Deus e segundo o poder de Deus. O milagre vai acontecer na sua vida, porque você é servo do Senhor e o milagre chega na vida daquele que serve a Deus e ele vai acontecer na hora, no tempo e no modo do Senhor. Creia! O Senhor disse a Marta, Marta, não te hei eu dito que se creres verás a glória de Deus? Então, meu amado, creia, porque você é servo de Deus, e eu vou falar novamente, o milagre vai acontecer na sua vida na hora de Deus, no tempo de Deus e da maneira de Deus. Tá? E quando acontecer, você vai saber, você vai render graças a Ele, vai dar glórias a Deus. Então não se preocupe com isso não, mas entregue a sua vida ao Senhor, se preocupe em obedecer ao Senhor, é isso que você tem que se preocupar. Estou em obediência a Deus, o que é que Deus diz a respeito disso, daquilo outro? Vá na Bíblia, ouça estude, pegue um dicionário bíblico, ore a Deus, ore ao Espírito Santo. Ele vai te guiar a toda a verdade, como está escrito. Tá bom? Então, faça uma análise. Você tem amado como Jesus mandou? Veja que mandamento, o cumprimento da lei de Deus é o amor. Você tem amado? Meu irmão, se não, dobra teu joelho, te arrepende, chora, pede perdão, se conserta diante de Deus e peça a Deus que derrame no teu coração o amor pelo seu Espírito Santo. Que a Bíblia diz que Deus, pelo seu Espírito, derrama o amor dele em nossos corações. Tá bom? Então, que a graça do Deus Todo-Poderoso, o amor do Senhor, a comunhão do maravilhoso Espírito Santo sejam multiplicadas na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe de modo poderoso, que Deus opere na tua vida, que Deus julgue a tua causa, que Ele faça um milagre, que Ele faça mudança em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o brilho do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao teu redor, meu amado, hoje, agora e sempre. Que o Senhor te fortaleça, te guarde e te lave no sangue de Jesus. E que o Espírito do Senhor te guie a toda a verdade, em nome do Senhor. Tá bom? Ora, Jesus, busca esse amor e vamos viver esse amor, o amor de Deus, não o amor dos homens, o amor de Deus, em nome de Cristo, porque o amor dos homens é imperfeito, mas o amor de Deus é perfeito. Deus abençoe todos, graça e paz, e até, se Deus permitir, sexta-feira, às 20 horas, vamos estar glorificando o nosso Deus, reunidos aqui em nome de Jesus. Quero dizer que nesse tempo difícil, meu irmão, seja forte, ore ao Senhor, busque, clame a Jesus, a igreja está aqui em unidade, estamos orando para voltarmos logo, Já arrumamos as cadeiras lá na igreja, numas posições assim mais afastadas, Quase 50 cadeiras, então, a partir do momento que liberar, a gente começa também com a escalação, o nome, tudo direitinho, quem vai no dia tal, a gente vai fazer uma organização aí, para ninguém ficar sem cultuar ao nosso Deus, tá bom? Ore também junto conosco, em nome do Senhor, que Deus dê graça, que o Senhor traga cura sobre essa nação, traga normalidade e que o Deus de todo poder faça gerar empregos, milhões e milhões e milhões de portas abertas em nome de Jesus Cristo, para que os pais de família, as mães de famílias, os jovens que se formam, os jovens que já estão trabalhando, eles tenham oportunidade de trabalhar e ter vida digna para a glória do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o governo do nosso país, que o Senhor Deus haja no nosso governo, ainda que o nosso governo nem conheça a Deus, mas que Deus faça uma obra para o bem do nosso povo, em nome de Jesus. Meu amado, que o Senhor te abençoe de modo poderoso, tenha uma ótima noite em nome de Cristo, uma excelente restante de semana, a gente está no meio da semana, Em nome de Jesus, paz seja com vocês até sexta, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.